Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Bem-vindos a este Floripa em Foco ao vivo com o Sinergia, que acontece às quintas-feiras a partir das 2h30 da tarde. E é sempre um prazer receber para conversar o atual secretário de Saúde do Trabalhador do Sinergia, o nosso amigo Mário Jorge Maia. Bem-vindo, Marinho, tranquilo? Prazer, Silvio, estar mais uma vez aqui, né? E aos telespectadores da TV Floripa e os internautas, né, que sempre nos assistem, né, que tem uma boa tarde aí de conversa com a gente. Isso, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, né, Marinho? Boa madrugada. Que roda em vários horários aqui. E você trouxe uma visita mais do que especial hoje, Marinho. Quer fazer as honras de apresentar a nossa amiga? Sim, o Sinergia tem, desde 2005, entrou no... Projeto. Era um projeto, né? Hoje virou uma rede internacional de discussão de saúde do trabalhador. Né? Então, em 2005, quem veio aqui na Fundacentro, uma reunião na Fundacentro, com vários sindicatos aqui da cidade para apresentar esse projeto, na época era o projeto, né? Foi a Mara? Não. Foi a Mara que veio. A Mara já conhece Floripa? Eu conheci a Mara então. lá desde 2005, né? E a Mara é a coordenadora nacional, né? Educadora também do projeto. Né? Então, deixo aí para ela fazer a apresentação. Bem-vinda, Mara. É Mara Lira. Mara Lira, muito obrigada pelo convite. Eu espero colaborar aí com o debate sobre saúde do trabalhador hoje. Bem-vinda. Ela quase não tem sotaque do Espírito Santo, né, Marinho? É uma cidadã do mundo, né? Não tem sotaque. Até porque o projeto hoje, né, que por uma necessidade da questão de resolvermos aí e estancar um pouco desse adoecimento no trabalho e fazer o debate, né, com o trabalhador, dele ser o sujeito, né, da discussão, e ser o sujeito nessa rede, né? Então a gente tem ligações aí, um projeto que não há necessidade nossa aqui brasileira, hoje está na Europa, está na África, está na América Latina, né? Até porque a Mara como a o Mara... trabalhador tem em todo o planeta, né? Em todo lugar do planeta. Com certeza. E a rede Vida Viva. Eu já via Vida Viva. Nasceu lá em 2005, então? A rede, na verdade, nasceu em 2001, né? 2001. Não como rede, mas como projeto. Ainda como um projeto. E surgiu muito mais, não se tinha ainda uma ideia de que viraria um projeto, surgiu muito mais em função de uma inquietude de vários sindicatos que verificaram que nos últimos 30 anos estava se elevando muito o nível de adoecimento dos trabalhadores nos locais de trabalho. Nos últimos 30 anos? Nos últimos 30 anos, a gente tem verificado que está vindo num crescente, subindo vertiginosamente o nível de adoecimento, tanto do ponto de vista físico como mental. Né? Nós temos verificado que tem surgido muito mais doenças relacionadas ao aspecto psíquico, com depressão, com Lerdort, no que se refere ao aspecto físico, mas também com adoecimento mental. Que é a novidade, né? Antes você adoecia, você era mutilado. Que é uma novidade, sim, porque é claro que desde a Revolução Industrial os trabalhadores vêm adoecendo, trabalhadores morrem no trabalho, mas a grande inquietude era por que temos verificado que nesse período das últimas 3 décadas isso tem se intensificado. Legal. Então, e conseguiram diagnosticar por que tanto adoecimento? Então, esse grupo de sindicatos que inicialmente se reuniu, mais ou menos 16 sindicatos de diferentes categorias. Aonde que começou isso? No Espírito Santo. No Espírito Santo nós mesmo. Fizemos um primeiro grande encontro com 16 sindicatos de diferentes áreas, setor metalúrgico, do setor químico, processamento de dados, trabalhadores rurais, trabalhadores da área da alimentação. Então, primeiro ali se fez uma reflexão sobre o que poderia estar influenciando nessa elevação do nível de adoecimento dos trabalhadores. E o que se verificava era que o trabalho passou por um processo de transformação muito intenso nos últimos anos, e isso era a razão principal desse adoecimento em massa. Em massa e com essa nova característica do adoecimento mental também. Certo. E daí a rede não parou de crescer, porque isso aí também é um problema que diz respeito à humanidade, toda, né? Quando é que virou projeto
virou rede? Quando o projeto virou rede? projeto a partir do momento em que a gente começou a fazer esse diagnóstico e aí também fazendo uma autocrítica, inclusive, da própria atuação dos sindicatos. E o que se verificava era assim, como é que os sindicatos estavam respondendo ao aumento do adoecimento dos trabalhadores? A maior parte dos sindicatos investiu muito na área jurídica para tratar de processos de indenização, para a defesa dos direitos, mas era uma reparação de danos, e também investiu em departamentos médicos dentro da própria entidade. Era muito comum você ver secretários de saúde, como hoje é a função do Marinho no sindicato dele, que praticamente se especializaram em encaminhar trabalhador para o INSS. Qual é a constatação central, né? É de que, na prática, o movimento sindical estava trabalhando muito mais numa lógica de reparação de dano do que atacando... Assistencialista mais do que preventivo. Do que preventivo, exatamente. Então, o programa surge a partir primeiro dessa autocrítica e depois de uma percepção de que a maior parte dos programas que debatiam isso ou tentavam enfrentar esse assunto não envolviam concretamente o trabalhador na análise das suas próprias condições de trabalho. E um especialista lá fazia a leitura e exatamente. Ficava por isso. É sempre um especialista, ou que a empresa contrata, às vezes até o próprio sindicato contrata, mas que é quem vai dizer o que está acontecendo com o trabalhador. Quem está sentindo efetivamente, né, Marinho? Não estava sendo. Não estava, agora está. Isso que a Mara coloca, a gente sempre teve a diretoria de saúde do Sinergia bem estruturada, como tem a cultura, finanças, jurídicos, essas coisas todas. E quando o trabalhador chega lesionado no sindicato, né, era o encaminhamento, era isso, o jurídico, né, e se fosse um caso grave que chegasse à aposentadoria, era para encaminhar para o INSS. Né, não tinha, mas a gente sempre se preocupou muito e sempre estudamos muito com a causa disso, né? A origem. Né? Eu lembro do Souvenir, que foi muito tempo diretor de saúde e sinergia, o Hélio Bonfim Coimbra, o chefia, também, né? E depois veio eu, que já estou esse tempo aí, né? Da preocupação. E o Vida Viva veio para ser a ferramenta certa para a gente resolver cabo desse né? a questão de, o adoecimento é para o médico e para o advogado. Para o INPS, né? A prevenção é com a gente, é discutir com o trabalhador como é que está o local de trabalho dele, como é que está ele. Pois eu queria justamente pedir como é que opera o projeto Vida Viva. Eu sei que já foi para a base fazer, como é que é feito esse trabalho com os trabalhadores? Normalmente a gente vai fazer a implantação no local de trabalho. Nós aqui do Sinergia fomos um dos primeiros, quando a gente foi para o projeto, né, até fomos convidados num encontro internacional de apresentar como é que o Sinergia fazia. Nós tivemos dificuldade de chegar aos trabalhadores, de trazer para fazer esse trabalho, acabamos conseguindo fazer através da CIPA. Da CIPA, Comissão Interna de Prevenção. De Prevenção de Acidentes. Aí, convencendo o ICIPEiro, a gente conseguiu, durante a ICIPATES, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, e aplicar no local de trabalho. Por exemplo, alguns locais deram 5 dias para nós fazer o debate com os trabalhadores. Né? E era muito, muito legal, porque assim, existe uma tríade que a gente trabalha, que é vida, saúde e trabalho. Vida, saúde e trabalho. Né? Essas 3 coisas para nós não se desligam, né? Porque em muitos locais de trabalho, o gerente, principalmente, o patrão sempre diz, chegou aqui, esquece dos teus problemas em casa. E tu saiu daqui e deixa os teus problemas aqui. Nós não somos robôs. Funciona isso? Não funciona. Não, na prática não funciona. Nós não somos robô. Nós não temos um botão para desligar. Então, quando eu tenho um problema particular, eu venho fazer o meu trabalho e eu venho com esse problema na minha cabeça. Eu não desligo. Certo. Não consigo desligar. Nós somos seres humanos. E como contornar isso, então, para resgatar a vida, a saúde? Pois então, quando a gente começa lá, existem várias ferramentas desenvolvidas pela plataforma, né, pela TAI Global, que assessora e ajuda a desenvolver. Tem um grupo de estudiosos canadenses que desenvolveu várias ferramentas para a gente aí. De análise, de estudos estatísticos. Então, é o seguinte, quem vai dizer
onde sente a dor é o trabalhador. A gente deita um trabalhador no chão, desenha um corpo inteiro, põe na parede, distribui diversas bolinhas, adesivos colantes, né? Sim. E ele vai ali no boneco dizer onde é que ele sente a dor. Olha, todo mundo faz isso. Todo mundo. Aí de repente o boneco tem um monte de bolinhas na cabeça. Na verdade é um mapa do corpo, dos trabalhadores. Mapa do corpo do trabalhador. Mapa do corpo. É interessante, aí vai aparecer realmente onde a maioria. Essa é só uma primeira etapa de vários mapas que são desenvolvidos. A gente faz um mapa do corpo, tem uma outra etapa onde o trabalhador vai desenhar o próprio local de trabalho dele. E depois ele vai, inclusive, discutir qual é o reflexo desse trabalho, como é que ele está depois desse trabalho, ele vai discutir a vida dele. E, finalmente, ele vai debater, com base no seu próprio conhecimento sobre o local de trabalho, porque ninguém é melhor do que ele para falar sobre isso, aí sim ele vai dar sugestões de como mudar aquela realidade para que possa preservar a saúde e a vida dele. Parece que surte efeito mesmo, hein? Porque assim, é ele que está dizendo, ninguém trouxe um profissional para dizer que ele está com isso ou com aquilo. Não, é ele, né? Então, assim, as experiências que a gente troca com sindicatos da Europa, sindicatos da América Latina, da África, é igual aqui, né? E dentro do nosso trabalho, por exemplo, na Celesc e na Eletrosul, é muito engraçado quando um pessoal da oficina, por exemplo, está fazendo junto com o pessoal do escritório, achava que o pessoal do escritório não adoecia. Fica lá no ar-condicionado, sentado. Vai sentadinho no ar-condicionado, com o computador, eu aqui na oficina carregando peso. Eu sinto dor, tu não, eu sinto. Eu fico com as pernas inchadas, eu tenho hemorroida, eu tenho dor nas costas, eu tenho a pressão do meu gerente que eu tenho que demandar todas as notas que vocês trazem aqui de material, aí eu tenho que dar conta disso, eu tenho prazo. Então existe ele começa a perceber que o adoecimento não é uma coisa individual no trabalho, é uma coisa coletiva. Uma falha dele, pessoal. É uma coisa coletiva. E além do mais, ele começa a ter uma visão da vida dele. Quando ele faz o desenho do mundo, que vive também, ele vê que ele não faz um exercício, né? Ele não pratica um esporte, ele é sedentário, então ele começa também a ter uma visão, a se perceber, né? A se perceber como sujeito, como pessoa humana, né? E aí começa a mudar alguns hábitos também, né? Então, que legal. E depois Mas mais do que isso, ele também avalia a questão do local de trabalho. Aí ele vai pensar como ele muda, como ele pode contribuir com o saber dele para mudar aquele local de trabalho onde fonte. E é bem importante isso que a Mara está colocando, porque assim, tem alguns sindicatos que quando vão fazer a aplicação no local de trabalho, eles fotografam como é que está o ambiente de trabalho. O antes e o depois. O antes e o depois. E aí fazem toda a discussão, negociam com o patrão as mudanças necessárias. Pois é, isso que eu queria saber, como é que é encaminhado essa informação toda que é levantada? É isso que é o pulo do gato, né? Porque normalmente o trabalhador, ele olha para o sindicato e diz assim, resolva tudo por mim. Isso. O processo, a proposta é criar um fluxo inverso. Um fluxo inverso, mas também um diálogo permanente com o sindicato, em que o trabalhador seja um pouco mais ativo, ele traga o conhecimento dele para isso, para ajudar nesse processo. Ele também levanta a proposta para mudar, e o papel do sindicato é negociar aquilo que os trabalhadores levantaram como prioridade para eles no local de trabalho. Então, a próxima etapa é que sindicato e empresa sentem para mudar aquela realidade. Há empresas que ainda têm muita dificuldade de se abrir para esse debate, né? Mas que não é uma postura ideal, porque, na verdade, cada trabalhador que adoece paga a empresa, porque tem que ter um outro trabalhador para repor. O sindicato tem custos também, porque aí vai jogar tudo para a justiça, né? E tem uma ação muito mais reparadora do que preventiva. E a sociedade, porque quem paga esse trabalhador que adoece é você, sou eu, são os contribuintes que estão aí, né? Mara Lira, que é da coordenação nacional do projeto Vida Viva, visitando aqui a ilha de Santa Catarina, ciceroneada pelo secretário de Saúde do Trabalhador do Sinergia, o nosso amigo Marinho. E você é natural do Espírito Santo mesmo, Mara? Eu sou natural do Espírito Santo mesmo. Muito bem. Informada em quê? Eu sou jornalista, né? E também trabalho com a área de educação. Jornalista também. Eu sou jornalista Muito também. bem.
Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ao nosso tradicional breve intervalo do Floripa em Foco e a gente já volta nesse bate-papo aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Floripa em Foco com o Sinergia, hoje com o Marinho, já figura conhecida do Sinergia, e uma convidada especial lá do Espírito Santo, a nossa amiga já Mara Lira, que é jornalista e também da coordenação estadual do projeto... Eu falei estadual? Nacional do projeto Vida Viva, que é uma novidade muito interessante. Novidade já nem tanto, né? Já nem tanto. Tem dificuldade em avançar esse projeto? Qual que é a principal barreira a ser vencida para levar esse projeto tão legal que fala de trabalho, fala de resgatar o ser humano? Qual que é a maior dificuldade de fazer isso andar? Na minha avaliação, acho que a maior dificuldade é vencer a barreira cultural, né? Cultural. O Vida Viva cresceu a partir de uma autocrítica da própria atuação do movimento sindical. E nem todos os sindicatos estão dispostos a rever, a autocrítica, a fazer essa autocrítica e a rever, né? Pensar, olha, a nossa atuação está sendo mais reparadora, vamos pensar numa outra perspectiva mais de prevenção. Esse é um desafio. A um lado tem essa necessidade de mudar a cultura sindical sobre essa questão, de você promover uma escuta mais dos trabalhadores do que ser tão verbal. Ao outro lado, também tem a necessidade de mudar a cultura de empresa, né, que é bem mais difícil. Né? Você tem empresas que preferem continuar num sistema de subnotificar adoecimento, né, de tentar esconder os dados de afastamento de trabalhador. Sim, que já foi constatado uma prática quase bastante comum, né, Marinho? Muito comum. Muito comum. Muito comum. As empresas, eu já vi casos assim de empresas em que o trabalhador adoece, ele tem atestados que são emitidos e a própria empresa pressiona o trabalhador a voltar e trabalhar nesse período de atestado para que isso não apareça nos índices de afastamento dos trabalhadores. Mas na hora que apresentam estatísticas, dados da melhoria da saúde, da produção, aí o pessoal adere. As empresas, quando vocês mostram essas estatísticas da melhoria da qualidade de vida, da melhoria na produção... Essa é uma questão de você, de fato, enxergar que todo mundo perde quando o trabalhador adoece, né?
Você só vai mudar, de fato, a sua postura de lidar com o assunto quando você, francamente, primeiro, admite que é o trabalho que está adoecendo os trabalhadores, avalia que é uma estratégia errônea apostar no mascaramento, né? E veja que os dados que nós temos já são elevadíssimos de nível de adoecimento dos trabalhadores. E se você contar que isso é subnotificado, a situação é mais grave ainda, né? Você, você não tem os dados reais. Silvio, assim, ó, perde o trabalhador a sua saúde, né? Perde a empresa, né? Que a gente tem que falar nisso, é produtividade. Tem que repor o trabalhador. O absenteísmo, né? É altíssimo, né? E, então, assim, ó, esse projeto veio, inclusive, nas discussões que a gente tem nas empresas, a preocupação de alguns médicos do trabalho com um alto índice hoje de afastamento, né, pela questão emocional, que a gente chama de violência emocional no trabalho. Violência emocional. Porque, como a Mara colocou, de 30 anos para cá, houve uma reorganização do trabalho. Inovações tecnológicas, a própria questão de TI, de informática, que avança direto. E acelerou muito o processo produtivo. E houve uma redução muito grande. Se você pegar assim, fizer um estudo aprofundado do nível de redução dos trabalhadores, você vai pegar desde o setor bancário até o rural e vai verificar que isso tem ocorrido. Ou seja, eles reduzem o número de trabalhadores, isso gera uma intensificação no trabalho para quem fica, inclusive com sobreposição de funções, e evidentemente o resultado disso é uma elevação do nível de adoecimento dos trabalhadores, tanto físico quanto mental. Recentemente, uma entrevista do Márcio Postman, para fechar, na Folha de São Paulo, ele diz hoje da forma que está organizado o trabalho hoje, né? Com a inovação tecnológica, a questão de novos sistemas de computação, de tudo. Hoje, o trabalhador poderia trabalhar 4 horas diárias e a produção no mundo ia ser a mesma, né? Ganhando o mesmo salário. Ganhando o mesmo salário. Né? Então, não teria prejuízo nenhum. O problema é o outro lado, né? Que quer cada vez mais lucro. Aí, então, hoje se trabalha aí em média de 44 horas semanais. É uma briga intensa nossa de reduzir para 40. Né? Mas aí vê a briga, por exemplo, dos companheiros do comércio. Sindicato dos comerciários, né? Porque cada vez mais é trabalho, é sábado, é domingo, é feriado, eles querem o lucro, né? E para ter o lucro, e quem produz esse lucro somos nós trabalhadores. Querem o lucro, mas resistem em pagar o devido e necessário, né? Para tirar o comerciário do convívio da sua família no final de semana, para poder suportar a questão até de saúde, né? Porque na hora de descansar vai estar. Mas enfim, já no final do Floripa em Foco, Mara e Marinho, dá uma dupla, né? Mara e Marinho. Como é que os interessados aí que se interessaram pelo projeto Vida Viva podem entrar em contato com ele? Em cada um dos estados tem um sindicato que é, vamos dizer assim, um coordenador local. Aqui, né? em Santa Catarina, o Sinergia faz essa tarefa, desenvolve essa tarefa, é um dos que estão na coordenação nacional da rede. E aí os sindicatos que tiverem interesse poderão procurá-los para ver os próximos passos para se integrar. Todas as entidades são muito bem-vindas, né? A gente quer, na verdade, fazer com que esse trabalho que foi construído coletivamente chegue de fato a quem interessa, que são os trabalhadores. Uma outra questão muito legal de dizer, né? A gente costuma sempre olhar para fora, para a Europa, para os Estados Unidos, olha o que vem de fora para cá. Esse foi um processo construído coletivamente, que teve uma relação norte-sul de troca, né? O Brasil produziu ferramentas que hoje estão inspirando trabalhadores na Alemanha, que é onde está sendo desenvolvido, Moçambique também é onde está sendo desenvolvido, na Turquia e na Colômbia agora que nós estamos iniciando um trabalho com eles. Olha, parabéns, parabéns. E o Sinergia é Rua Lacerda Coutinho, 149, Chácara de Espanha, ou Centro, Florianópolis, né? 3879-3011. Isso. www.sinergia.org.br. A Rede Vida Viva também tem Facebook, se procurar lá, está lá também. Rede Vida Viva. E o muito importante é a troca de experiências, né? Como diz a Mara, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Né? Como diz Paulo Freire, baseado na questão pedagógica, né? A gente tem que escutar o outro e aprender com o outro. Né? Então, trazer, às vezes, os companheiros da Alemanha, do Canadá, da Turquia,
vir aqui, aprender com eles o que está rolando no mundo do trabalho lá. Né? O que está rolando no mundo do trabalho aqui. Aqui em Santa Catarina, com Pernambuco, com a Bahia. De repente sabe? vão descobrir que tem muita coisa em comum. Só faltou dizer que assim, a rede colabora como com os sindicatos? A gente capacita as próprias pessoas que os sindicatos indicam para que elas aprendam a desenvolver as ferramentas com os seus próprios trabalhadores nas suas bases. Então a gente está à disposição para isso. Não tem custo para o sindicato, né, a não ser trabalho, dá trabalho. Tem que ir para a base, né, trabalhar com o trabalhador, escutar o trabalhador e resolver, né, e melhorar a saúde, a qualidade de vida desses trabalhadores. Né? E ganha também. Parar de falar em doença, né? Falar em saúde mesmo, né? Isso, coisa que você já falou várias vezes aqui. Então vamos falar de saúde. Falamos com Mara Lira, que é do Espírito Santo, jornalista e da coordenação nacional da Rede Vida Viva. Informe-se, é Facebook, Rede Vida Viva. Conheça essa maravilha aí que está nascendo junto com o mundo do trabalho. Vai ficar muitos dias aqui, vamos poder conversar mais na próxima semana no Floripa em Foco do Sinergia, amanhã já estou de volta para a minha terra já, para continuar o trabalho lá com os sindicatos de lá. Mas adoro Floripa, espero voltar em breve. Ela vem sempre, né? Pelo trabalho que a gente tem nessa questão da rede, né? Ela vem então, amanhã a gente está numa reunião com o presidente da Celesc, a diretoria da Celesc, para apresentar o projeto para começar a aplicar na Celesc. Né? Então, é importante, né, o conhecimento que ela tem nessa área de dividir com a gente. Né? Certo. E na próxima semana, então, vamos falar dos resultados desse encontro com a Celesc. Beleza. Bom trabalho, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. E o Marinho, a gente se vê aqui toda semana, quinta-feira, 2h30 da tarde. Um abraço a todos, boa tarde, boa noite. E boa madrugada ao telespectador internauta que pode acompanhar esse bate-papo de novo daqui a pouco a partir das 22 horas aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br.